Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Tô gravando esse vídeo agora no fim da tarde para postar ele no início da noite dessa terça-feira, porque eu tenho alguns compromissos hoje à noite, então tô deixando esse vídeo gravado. Antes, vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele ser indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, o XBet, é patrocinadora do canal Vascaíno Cerrado. Para amanhã tem esse bilhetinho aqui, minha dica: Arsenal contra Luton, mais de 2 gols nessa partida, over 2, então a gente precisa que saia mais de 2 gols para ter um green. Se sair 2, devolve só a nossa entrada. E no City e Aston Villa, eu coloquei mais de 1,5 gols do City. O City tem que fazer mais de 1 gol no jogo aí pra gente bater esse bilhete. Acho que o City tá mordido aí depois do empate em 0 a 0. O Haaland está sendo muito criticado, inclusive chamado de jogador de 4ª divisão. Vai com tudo pra cima do Aston Villa, que é um time enjoado também, tá? Se você quiser aí entrar numa dica de os dois vão marcar, também é interessante para esse jogo do City e Aston Villa, ambos marcam, tá? O link tá no primeiro comentário fixado, clicou, vai abrir a janelinha, o código promocional é do Cerrado. O primeiro depósito ou o Pix, se você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. A XBet é parceira do canal Vascaíno Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade e que é para maior de idade. Esqueci de esse Arsenal e Luton. Luton também é danado para fazer gol, viu? Para bater um ambos marca aí, eu não duvido também não, tá? Bom, eu vou trazer um vídeo diferente, né? As notícias sobre o Vasco, acho que eu trouxe o que tem de atualização no vídeo passado, que é a questão do Marlon Freitas, inclusive que saiu do Lucas Pedrosa, que a SAF do Vasco, através da 777, havia disponibilizado até 19 milhões para poder dar no jogador, mas se não conseguir vai guardar o dinheiro para a próxima janela. Guardar por quê? Usa agora, cara. Se é pra gente reforçar, que reforce agora, não depois. Mas aí estão tentando, e a notícia que ele reforçou é que o Marlon aceitou sim vir jogar no Vasco. O problema aí é o Botafogo liberar, né? São segundo informações do Lucas Pedrosa, é mais do que eu falei, né? São os volantes que o Vasco está atrás no mercado. Aí o Depena, como eu falei, pode ser uma opção. Enfim, o Vasco que joga contra o América no sábado, tudo isso aí a gente já falou aqui. Não tem mais notícias para serem dadas a respeito do Vasco. O que está pegando fogo na mídia e no Brasil são as denúncias do John Textor, envolvendo inclusive agora o São Paulo e o Palmeiras. Teve um Zé Ruela falando aqui: pô, por que você não xingou agora o São Paulo e o Palmeiras? Falando de manipulação de resultado. Cara, o Textor deixa o Textor provar. Se provar, aí a gente vem aqui e senta o aço. Mas que há corrupção no futebol brasileiro, que há manipulação de resultados, isso aí eu não duvido não, envolvendo CBF, federação, envolvendo emissoras, isso aí eu nunca duvidei, sempre falei aqui, o país para ter gente safada é o tal do Brasil. Agora o texto tem que provar, e parece que o que ele tem de provas são comportamentos de jogadores sendo analisado por sistema de inteligência artificial. Isso para mim não é suficiente. Agora, a questão dos áudios que ele falou que tem, e não é da Série A, os áudios são de outra divisão, não se sabe se é Série B, Série C, enfim, prove para depois a gente vir aqui e falar sobre os responsáveis nessas manipulações que ele está citando aí. Quem não gostou de saber quais seriam, teoricamente, as provas do John Textor, que é esse sistema de inteligência artificial, foi a mídia. A mídia esportiva tá caindo de pau em cima do Textor e tá sobrando pro Botafogo. Eu vi hoje o Neto, lá da Bandeirante, dizendo que o Botafogo tem que ser excluído do Campeonato Brasileiro, até que o Textor prove o que ele tá falando. Olha o absurdo. Eu falei que ia sobrar pro Botafogo. Aí tem jornalista já falando aí, ou comentarista de futebol, dizendo que a única coisa que o Textor fez no Botafogo foi tirar ele da briga para não cair para a 2ª divisão e mais nada. Outros chamando o Botafogo de pipoqueiro, que o problema foi o Botafogo, né? Que o Botafogo perdeu para ele mesmo, que isso aí é choro de quem tinha o título na mão e pipocou. Enfim, eu vou trazer, eu fiz um apanhado de reações de jornalistas sobre a acusação do Textor. Vou deixar aí na sequência para você, e depois também o senador Cajuru
explicando sobre a CPI do Senado Federal, que começa agora no mês de abril. Existe já uma denúncia do Senado, são 100 times sendo investigados, 100 partidas do ano passado sendo investigados com suspeita de manipulação, 100 partidas de 2025 sendo investigadas pelo Senado por suspeita de manipulação. Aí o Cajuru fala que jogadores, gestores, pessoas que foram acusadas ou foram presas por manipulação de resultado vão ao Senado, vão ser convocadas para ir ao Senado prestar esclarecimentos, e que o John Textor parece que vai levar os áudios, vai levar as provas para a CPI no Senado também. Então eu vou deixar esse apanhado que eu separei aí para você. Já me despedindo, pedir para você deixar o joinha, o seu comentário, que é importante. Segue o canal, se inscreve, fique com Deus e saudações vascaínas. Falar sobre isso. Eu não sou papagaio que ouço e repito aquilo que eu escuto. Eu tenho uma responsabilidade jornalística. Então, desde novembro do ano passado, eu conheço esse relatório e sei do que se trata o relatório, né? Para mim, uma coisa séria como essa deve ser tratada em sigilo e pelos órgãos competentes para investigar. Quando você diz, como o Textor fez ontem, 5 jogadores do São Paulo estão envolvidos, eu acho que isso é uma responsabilidade. Primeiro porque você coloca em xeque toda a credibilidade do elenco inteiro. Esse ponto que eu quero chegar. E mesmo se ele quisesse divulgar o nome desses 5 atletas, seria também uma insanidade. Porque, conhecendo esse material, ele não tem prova de que esses jogadores manipularam o resultado, né? Sim, respondendo essa pergunta, eu sei o nome. Eu vou falar, claro que não. Eu nunca falei, inclusive, nem que havia jogadores nesse relatório sob suspeita, porque eu acho que é uma irresponsabilidade tornar isso público. Exatamente, como organizadora do campeonato, fazer alguma coisa, não sei se na esfera esportiva ou na justiça comum, mas ela tem que se manifestar. O John Textor, não sei o que ele quer, sinceramente. É um negócio tão constrangedor que é difícil saber. Eu sei que o torcedor do Botafogo, com essa atitude do dono do futebol do clube, ele fica mais vulnerável à zoeira, né? Imagina a quantidade de memes, rubro-negros, vascaínos, tricolores, hoje lá no Rio, sacaneando o Botafoguense, rindo, tirando sarro. Inteligência artificial, não sei o quê. Sei lá, eu não entendi até agora o que ele quer. Eu queria entender qual é o objetivo. Me parece que uma pessoa inteligente, que tem recursos, fartos, né? Possa protagonizar um negócio tão vago. Inteligência artificial apontou, realmente, eu acho bem constrangedor. Tem que parar esse cidadão. E outra, Palmeiras estava 2-1 o jogo, o Botafogo perdeu o pênalti. Você acha que se tem alguém interessado em prejudicar, vai dar um pênalti pro Botafogo? Não. Eu queria saber se o Botafogo então não foi manipulado nesse jogo. Porque então ele tomar uma virada. Então me desculpa, ele tem que olhar pros jogadores dele, então. Se ele tá falando isso. Porque ele tá tapando o sol com a peneira. O Botafogo foi incompetente. O Botafogo não foi prejudicado pela arbitragem. O Botafogo não terminou nem na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Tomou 2 viradas de 4-3 na mesma semana. Você quer o quê? Palmeiras e pro Grêmio. Você quer o quê? A culpa é de quem? Então ele tem que olhar, o problema, eu acho que tá no time dele. E outra, se é ruim, se o campeonato é assim, o que ele tá fazendo aqui, diante da honestidade, né, da hombridade dele, vai embora. Eu não vou mais investir no Brasil, porque não serve. Entendeu? Porque tem corrupção, porque é resultado que é direcionado, é interpretação errada para favorecer aquele ou outro. Então vai embora. Aí eu vou me preocupar com um babaca desse aí do Botafogo, que por sinal, se a CBF fosse séria mesmo, se fosse justa, o Botafogo, vocês estão fora do Campeonato Brasileiro. Estão fora. Ou vocês mostram a prova que esse idiota tá fazendo, porque o cara vem aqui, vê se ele pagou o Lyon, 300 milhões de euros, não pagou ainda. Mas ninguém fala, o cara vem aqui, os caras da chave da cidade. São Paulo também, deve São Paulo também. Pô, então, mas ele, independentemente da dívida do dinheiro do jogador, que é do Tietê, mas peraí, mas como é que a gente dá a chave do Rio de Janeiro pra um cara como esse? Vocês nem sabem quem é o cara. O cara vem aqui e fazer programa em cima do cara desse. Me dá licença pra mim. Quem é que vai fazer esse senhor do Botafogo calar a boca, hein? Tá demais, né? Quer aparecer, mas tem limite. Até pra chamar a atenção. Já fez denúncia infundada e sem prova contra a arbitragem. Acabou de fazer outra denúncia contra o Palmeiras, de manipulação de resultado. Fez uma denúncia contra os atletas do São Paulo também. E o STJD, eu lembro que deu 3 dias para ele provar as denúncias que ele tinha feito. Já passou um mês e não aconteceu nada. E ele continua soltando bobagem, toda vez que quer falar, quer aparecer, quer chamar a atenção da mídia. É um fanfarrão. Alguém precisa fazer esse senhor calar a boca. Fica quieto. Porque o Botafogo, a única coisa que ele fez até agora foi afastar o Botafogo da zona do rebaixamento. Mais nada. Agora, além do Palmeiras, tem mais clubes brasileiros que estão bravos com o John Textor, o São Paulo e o Fortaleza. Ele incluiu também nesse pacote todo, porque ele fala muito, vai para essas entrevistas, diz que tem provas e vai dizendo, que sabe que repercute. Agora, quero ver provar. E é diferente, Capelanes, um resumo, mostra mais lenha nessa fogueira.
Palmeiras acaba, cerca de 5, 10 minutos no máximo, de entrar com uma ação contra o John Textor no STJD, justamente por causa dessas declarações, acusações na cabeça do Palmeiras infundadas, não verídicas. O Palmeiras está pagando para ver e de quebra. Hoje eu tô aqui na academia de futebol, Palmeiras vai viajar daqui a pouquinho para a Argentina, jogo da Libertadores. Amanhã tem o jogo, o foco é só nisso. Só que quinta-feira, aqui mesmo, a presidente Leila Pereira vai chamar uma entrevista coletiva e vai se manifestar. A situação envolvendo John Textor e Leila Pereira, ela é péssima, porque no final do ano passado a Leila já foi várias vezes questionada sobre isso e recentemente, num comunicado oficial que partiu do próprio Palmeiras, chamou o John Textor de um cartola caricato, de um cara das antigas, deixando bem claro que ele está fazendo isso para jogar para a torcida, para tampar um pouco e para tirar a irresponsabilidade e a famosa pipocada por ter perdido o título na temporada passada. John Textor, porque se ele quisesse fazer um barulho maior, ele colocaria o nome do Corinthians aí, porque falou de São Paulo, falou de Palmeiras. Ninguém tá fazendo nada, não fazendo barulho. Mas você queria o nome do Corinthians aí mesmo? Você falou o nome do Corinthians aí, que você vai ver. Para o mundo, para a imprensa, que a gente fica até sem comer. Porque você não falou do Corinthians. Agora se você fala, São Paulo envolvido agora, esse negócio que ele falou dos jogadores. Esse negócio que você falou dos jogadores aí, teve um tempo, uns 10, 15 anos atrás, você falava assim, ó, pelo Denilson, pelo lixo, eu ponho minha mão no fogo. Lembra que o pessoal falava isso? Quando o cara era muito amigo? Eu juro por alguém. Não, ó, esse cara, eu ponho minha mão. Hoje ninguém mais tá fazendo isso, então eu tô pulo fora. Agora, se você quiser barulho mesmo, ó, John Textor, look at my eyes. Coloca o nome do Corinthians, aí acaba o mundo. Agora, tem que provar. E se já mandou na justiça, parabéns. Se você não confia na CBF, se você não confia no STJ aí, se você não confia, leva lá mesmo, que lá o nego vai desossar isso aí. Porque se levar na federação, sai um chá da tarde, malemar, e depois da noite uma pizza. Tem que meter fogo nisso, porque é inadmissível. Tem São Paulo envolvido, Palmeiras envolvido, Fortaleza, tem que vir secretário isso aí. A CPI começa em abril. O acordo até agora, como foi uma criação dela, de Romário e eu juntos, eu seria o presidente e o Romário o relator. E os líderes de partidos, a partir da semana que vem, começam a escolher os membros titulares e os membros suplentes. Já querem participar da CPI. Carlos Portinho, Eduardo Girão, Leila do Vôlei, Espiridião Amin e vários outros, correto? Então, a gente vai começar convocando, nós já temos as primeiras convocações, inclusive, de dirigentes, jogadores, árbitros envolvidos e também de corruptores, perfeito? Então vai ser convocação educada, primeiramente, também em primeira mão para você. Você convida, se a pessoa não aceitar, você convoca, aí você dá mais uma chance para ela. Ela não aceita? Aí é Polícia Federal. Aí é coercitiva. Aí tem que vir de qualquer maneira aqui. Aquele diretor do Botafogo, que é o dono do Botafogo, que comprou a SAF, como é que ele chama? Testor, né? John Textor. Ele é americano. Ele tem 3 times. Ele é dono do Arsenal Palace, do Crystal Palace da Inglaterra e do Lyon da França. E agora do Botafogo do Rio de Janeiro. Ele fez uma denúncia gravíssima, dizendo que ele tem a gravação de um árbitro cobrando a propina lhe prometida. Ou seja, numa partida então que houve manipulação. Só que ele não quer apresentar o áudio. Agora ele foi convocado pelo STJD, tomei conhecimento meia hora atrás, e ele vai ser condenado, vai tomar suspensão no mínimo de 120 dias, onde ele tem que sair do Brasil, onde ele não pode assinar mais nada pelo Botafogo e nem comparecer nos estádios, se ele não apresentar o que ele tem. Porque ele falou que tem um áudio, que tem a gravação. Então cadê? Ele disse, não, eu vou apresentar ao Ministério Público. Mas vai quando, cara pálida? Tem 2 semanas isso. Então ele vai ser também na nossa primeira reunião o convocado a se explicar e tomar a Deus que ele começou a dar uma pista para nós, ninguém sabe disso ainda, que ele quer apresentar antes do Ministério Público, aqui na nossa CPI, a gravação. Isso aí seria ouro.